Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Welson. A nossa disciplina de hoje vai ser Educação em Diferentes Ambientes de Aprendizagem. Vai ser apenas um vídeo e no final do vídeo eu vou dar as instruções para vocês sobre a avaliação da disciplina. Esse vídeo vai girar em torno de 30 a 40 minutos. Nós vamos falar de vários pontos, como ambientes de aprendizagem, a transformação de espaços em ambientes, os ambientes escolares e suas funções, como organizar os espaços escolares. Então, nós vamos trabalhar ambientes do ponto de vista geral e depois nós vamos focar apenas para dentro da escola, para transformar os espaços da escola em ambientes de aprendizagem. Tá bom? Então, é bom que vocês entendam de início qual é o objetivo da disciplina. Então, o objetivo da disciplina é demonstrar para vocês, é discutir com vocês, demonstrar que todos os espaços dentro e fora da escola são espaços de aprendizagem. Que quando eles se transformam em espaços de aprendizagem, nós damos o nome de ambientes de aprendizagem. Daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês a diferença de espaço e ambiente. Então, toda vez que o ser humano está, o aluno, qualquer outra pessoa está em contato com a aprendizagem, aquele ambiente é um ambiente de aprendizagem para ele. Então, é só para demonstrar para vocês que esse é o objetivo principal da disciplina, que vocês entendam que todo ambiente pode ser um ambiente de aprendizagem. E aí, vamos discutir o que isso vem mudando ao longo do tempo também. Então, é bom que vocês entendam que a escola, ela não nasceu como um único espaço de aprendizagem, né? Na verdade, a escola, ela veio substituir ou tentar substituir um espaço de aprendizagem. Como assim? Então, nas sociedades primitivas, qual era o espaço de aprendizagem? Qual era o ambiente de aprendizagem? Era a vida, né? A vida, a caça, a pesca, a colheita, tudo isso era o espaço de aprendizagem. Era o lugar onde as pessoas moravam, ali, aldeia e tudo mais, aquilo ali era o espaço de aprendizagem. Então, nós não tínhamos um espaço definido, né? Na Grécia Antiga, nós tivemos o advento da casa dos mestres, né? Os filhos de rico, eles eram levados até a casa desses mestres. Então, nós saímos do ambiente familiar de aprendizagem e nós identificamos um local que deveria ser destinado à aprendizagem, nesse caso, a casa dos mestres. Depois nós criamos a escola, apenas para rico, para filho de rico, mas nós criamos a escola com esse objetivo de ampliar esse espaço de aprendizagem. Olha, perceba, era na vida como um todo, esse espaço, ele tentou ser substituído pela casa do mestre, depois ele levou para a escola para ampliar mais ainda. Então as pessoas não entenderam com o tempo que esse espaço escola, assim como a casa do mestre, era mais um espaço de aprendizagem. Não era substituição, por isso que eu falei da tentativa de substituição. Então, as pessoas começaram a perceber erroneamente que esses espaços criados, eles poderiam substituir a família ou os outros locais, né? Então, o que acontece? Nós destinamos, ao longo do tempo, à escola a função de ensino-aprendizagem. De maneira, ao meu ver, errada. Por quê? Porque não é só lá que se aprende, e essa disciplina ela serve para isso, para a gente entender que não é só lá que se aprende, né? Então, no primeiro momento, a gente entender que esse espaço ele era ampliado, ele era o todo, depois ele foi reduzido à escola com o objetivo de tentar substituir todos os outros, né? E mesmo a escola tentando substituir todos os outros, essa escola encontrou dentro dela um local que ela entendia que seria o único de aprendizagem, que é a sala de aula. Erroneamente também. Então perceba que a origem desse local ele era amplo. Depois ele foi se afunilando, casa do mestre, aí a escola, e agora se afunilou para a sala de aula.
Então as pessoas entenderam que o único espaço dentro da escola que poderia servir de aprendizagem era a sala de aula. Erroneamente também. Estavam errados também. Hoje a gente discute nessa disciplina que a sala de aula também é um espaço de aprendizagem. Também é um espaço de aprendizagem, é mais um espaço que nós temos, né? Então, de início, a disciplina é bom que a gente entenda esse trajeto dos ambientes de aprendizagem, né? Então, o que a gente pode discutir, o que a gente pode buscar é que fora da escola nós temos vários espaços e ambientes de aprendizagem, né? Então, eu poderia citar aqui vários. Eu tenho o museu, que é um espaço e um ambiente de aprendizagem. O museu, ele serve para isso. Eu tenho parques, eu tenho praças, eu tenho bibliotecas. E todos esses espaços são espaços de aprendizagem fora da escola, né? Eu tenho teatro, eu tenho sala de cinema. Então, o que faz, professor? Um espaço vira ambiente. É você dar vida àquele espaço. É você fazer com que aquele espaço tenha vida para se transformar em aprendizagem. Então, vou aqui dar um exemplo. Você vai para a Serra da Capivara, a passeio. Você vai lá, tem curiosidade de ver o local, você pega a sua família ou alguns amigos e você vai a passeio. Você vai aprender alguma coisa com esse passeio na Serra da Capivara? Sim, você vai aprender. Aquele lá é um espaço que pode servir para várias coisas, mas você aprendeu. Então aquele espaço se transformou num ambiente de aprendizagem. Tá bom. Mas vai lá que você viaje outro dia como aluno. Percebe que a tua viagem como aluno não tem mais aquele objetivo que você foi antes com a família ou com os amigos. O objetivo vai estar claro de aprendizagem. Então, você vai estar num ambiente que já serviu para você como lazer, agora um ambiente, além de lazer, ele é um ambiente principalmente de aprendizagem. Os teus olhos estarão voltados para coisas, para identificar coisas pré-estabelecidas pelo professor através de um roteiro ou por você através de um roteiro. E isso vai fazer com que essa aprendizagem encontre um local, um lugar seguro dentro dos teus objetivos. Você vai definir objetivos para essa viagem através de encontrar aquilo ou em busca de encontrar aquilo que você definiu como objetivo principal. Tá entendendo? Então, esse local, você vai para um cinema, né? Você vai numa sala de cinema e você vai assistir um filme qualquer. Vai lá que você vai assistir A Fuga das Galinhas. Com as crianças, você foi assistir e passou muito tempo. Então, você vai... Aquele filme serve para entreter e tudo mais. Mas vai lá que um professor peça para que vocês assistam ao mesmo filme, para que você assista ao mesmo filme, na mesma sala de cinema, com o objetivo de identificar pelo que aquelas galinhas estavam lutando. Qual era o motivo principal delas lutarem? Era pela liberdade, mas não só a liberdade física, a liberdade mental, já que elas sonhavam com um local onde não existia, que era a utopia, né? Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é que uma sala de cinema, que é algo que serve para entreter vocês, ela também serve de aprendizagem, dependendo do objetivo de quem está ali, tá bom? Então, os ambientes de aprendizagem são diversos e ele ganha vida quando você coloca ali o objetivo de aprendizagem, tá bom? Então, eu poderia colocar 3 pontos aqui para vocês. Esse primeiro, um espaço flexível acompanhado de um roteiro de aula mais dinâmico e que converse com a proposta pedagógica da escola pode propiciar aos alunos uma experiência de aprendizado mais atraente e enriquecedora. Então, se eu coloco o roteiro da aula dinâmico e flexível, através de um espaço flexível, eu consigo fazer com que esse espaço seja mais atraente e enriquecedor. Ok? Se é certo que novas práticas exigem novos ambientes, será que o aprendizado precisa ser limitado ao espaço dentro da sala de aula? Então,
É uma pergunta retórica. Se isso é verdade, se eu tenho hoje novas competências, habilidades para formar no ser humano, será que só o ambiente de sala de aula consegue? Claro que não. O ambiente é mais um, o ambiente da sala de aula. Quando configuramos a escola como uma caixa isolada de conhecimento, não consideramos que muitos momentos de aprendizagem importantes para os estudantes também acontecem na relação com a comunidade em seu entorno, como eu acabei de falar. Então, todos os espaços da comunidade são espaços de aprendizagem. Um supermercado, ele serve para você fazer compras. É esse o básico do supermercado. Ninguém vai passear no supermercado. Você serve para você fazer compras. Certo, mas um professor de matemática pode levar os alunos ao supermercado e trabalhar com eles porcentagem, juro simples, juro composto, através de uma ida ao supermercado, de uma compra ao supermercado, entenderam? Então, esse ambiente se transforma num ambiente de aprendizagem. E ele está ao redor da escola, ele não está dentro da escola, ele está em torno da escola. Ele faz parte da comunidade, que também é um ambiente de aprendizagem, tá bom? Então, esse é o coração da disciplina. Se você compreendeu isso, você compreendeu o coração da disciplina. É que todo espaço pode ser transformado. Professor, então pronto, a aula pode acabar aqui? Não. Por que a aula não pode acabar aqui? Porque nós vamos discutir como que esses espaços podem se transformar em aprendizagens eficientes, aprendizagens que sirvam para a vida do aluno. Como é que eu posso melhorar esses espaços, dentro da escola principalmente? Já que eu não sei que é difícil eu sair da escola, mas quando eu sair, eu sei que os ambientes são de aprendizagem, mas dentro da escola, como é que a gente pode melhorar isso? Né? Então, essa é a grande questão agora. Mas é bom que vocês já entendam de início essa ideia de você transformar qualquer ambiente em aprendizagem. Tá bom? Então, e eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, é que não só todos os ambientes da escola são de aprendizagem, como também todos os profissionais da escola são educadores. Todos. Desde o vigia até a merendeira, diretora, todos eles são educadores. Porque eles estão no ambiente de educação. Então, o que eles estão fazendo ou deixando de fazer está servindo para educar aqueles que estão ali, né? Então, quem trabalha no ambiente de educação é um educador, tá bom? Não só o ambiente educa, como as pessoas que trabalham ali, em todos esses espaços, ok? Então, a gente pode ver, o espaço é diferente de ambiente, como eu falei para você, a gente vai ver a diferença aqui, dá para a gente perceber rapidinho, olha. Os locais destinados à realização de atividades que são constituídos por objetos, materiais didáticos e imobiliário, esse é espaço. O espaço é aquela parte física do material. Isso é espaço de uma escola. Existe uma diferença para ambiente. Qual seria o ambiente? Revela-se como união entre o espaço físico e a relação estabelecida pelas pessoas nos espaços. Então, qual é a diferença básica do espaço para o ambiente? É que o espaço não tem vida. O espaço é constituído por materiais, objetos, mobiliários e tudo mais. O ambiente é a relação do indivíduo com esse espaço. Essa relação que faz do ambiente. Então, quem faz o ambiente escolar? Nós. Alunos, professores e educadores, em geral, na escola, é que fazemos o ambiente escolar. Então, o espaço pode ser maravilhoso. Se as pessoas dali não souberem usar o espaço, o ambiente será ruim. O espaço pode não ser tão bom, mas se as pessoas dali tiverem criatividade para usar o espaço será bom. Entendeu? Então, outro ponto que tem que ficar bem claro para vocês. Quem faz o ambiente não é a parte física. Quem faz o ambiente são as pessoas. É que nós damos vida. Peguei aqui uma passagem do livro de Carolyn, que ela fala sobre: o ambiente é um sistema vivo, em transformação. Mais do que um espaço físico, inclui o modo como o tempo é estruturado e os papéis que devemos exercer, condicionando o modo como nos sentimos, pensamos e nos comportamos, e afetando dramaticamente a qualidade de nossas vidas. O ambiente funciona
contra ou a nosso favor enquanto conduzimos nossas vidas. Ela fala aqui do ambiente geral, da sua casa. Então, por exemplo, quem transforma o local são as pessoas que moram ali. Cada ambiente familiar é diferente um do outro. Por mais que você more na mesma casa que uma pessoa morou, vai lá que morou um casal, que eles eram extremamente felizes, e você vai morar na mesma casa com sua família e você pode ser extremamente infeliz. Então não é o ambiente, não é o local que traz a felicidade, são as pessoas que moram ali, entendeu? Então ela trabalha sobre isso. Mas dentro da escola é exatamente isso. Eu posso ter uma escola acanhada, mas se eu tiver pessoas que transformam aquele ambiente em um ambiente de aprendizagem, vale. Então, segundo Piaget, qual é um ambiente de aprendizagem rico? Não é um ambiente de aprendizagem rico financeiramente. É um ambiente de aprendizagem, ele é rico quando ele é rico em estímulos de aprendizagem. Então, isso é que é riqueza de ambiente de aprendizagem. Bom? Então, os espaços escolares ontem e hoje, aqui eu faço uma comparação entre o que era o ontem e o que é hoje. Olha, percebe-se que a concepção a respeito da organização dos espaços e ambientes escolares limitava-se no passado apenas ao olhar do adulto. Então, na época que nós estudamos, aí quando eu digo nós, é quem tem acima de 30, 40 anos, então o olhar da escola, o espaço era fruto do olhar de um adulto. Então o adulto planejava a escola com o seu olhar. Claro que era a ideia que ele tinha de criança, era uma visão de adulto. Hoje, como nós estamos na ideia de que a criança é o centro de todo esse processo, o ponto-chave de todo o processo reflexivo em relação à abordagem dos espaços e ambientes é considerar o aluno como o centro de todo o processo, ou seja, os ambientes favorecendo as aprendizagens. Então, antes, qual era a ideia que nós tínhamos? É que o professor detinha o conhecimento e que esse professor repassava para o aluno. E o aluno, de maneira passiva, recebia esse conhecimento. Hoje, a gente está na ideia do aluno ser ativo, então o aluno constrói esse conhecimento tendo o professor como mediador. Logo, o espaço tem que favorecer a aprendizagem do aluno, colocando o aluno no centro desse processo. Então, aí você pode me perguntar, professor, mas como é esse ambiente hoje na escola de maneira mais exemplificada? A gente pode observar através desse slide. Olha. Uma aventura em uma escola sem ambiente, apenas com espaço. O que é que a criança encontra nessa escola? Ela encontra um mundo à parte, fechado e protegido. Nós dizemos que ele é protegido, a criança entende que ele é fechado. Né? O mundo separado da vida, né, é o mundo em que a criança não consegue identificar coisas da vida dela ali. Um mundo de ritos imutáveis. Você entra, você faz isso, depois você faz aquilo, depois faz aquilo. Então tem todo um ritual que não muda. Né? Um mundo onde os papéis de cada um estão previamente determinados. O papel do vigia é aquele, do professor é aquele. Professor, isso é errado? Não. Eu só estou dizendo qual é o mundo da escola quando ele trabalha sem ambiente, apenas com espaços. Um mundo com conteúdos estranhos. Né? É um mundo que é desligado da realidade. Um mundo de conhecimentos compartimentados. Um mundo onde as pessoas entendem que a nossa cabeça tem um lugar para matemática, outro para física, outro para religião, outro para química. Não é assim. O nosso cérebro ele trabalha inteiro em qualquer disciplina. A escola é que, de certa forma, separa tudo isso em disciplinas para ser estudado, em matérias para ser estudado, sem respeitar esse ser humano complexo e completo que nós somos, não do ponto de vista de perfeição, mas completo porque onde nós agimos, a gente age como se fosse o cérebro inteiro naquele momento, tá bom? Então, e além disso, o ambiente escolar não desperta no aluno sua curiosidade e criatividade. Por que eu coloquei não desperta? Porque é natural do ser humano a curiosidade e criatividade. A criança, ela é curiosa e criativa. Quanto mais curiosidade essa criança tem quando criança, ela vai ser criativa na vida adulta. Quanto mais ela brincar naquele momento, mais criativa ela vai ser.
Então, o que a escola tem que fazer é transformar o espaço num espaço em ambiente que desperte a curiosidade e criatividade das crianças. Então, e qual seria, professor, a reação dessas crianças junto a esse ambiente, esse espaço sem ambiente? Boa parte dessas crianças desiste da escola, né? Outros fracassam, mesmo continuando na escola, que é o chamado, que a gente chama de evasão virtual. Então, a criança está ali fisicamente, mas não está aprendendo, né? Evasão zero, mas aprendizagem também zero, né? Os alunos menos favorecidos não reconhecem na escola a continuação de seu mundo, já que a escola não respeita esse mundo. Os alunos não encontram relação entre o currículo e seu futuro. Para que serve isso que eu estou estudando? O que isso tem a ver com o que eu quero ser? Os alunos não se sentem seguros e confiantes no espaço escolar. Então, esse espaço não dá segurança para que o aluno desenvolva a sua criatividade e confiança para que ele faça isso. Então, e esses espaços têm que estar de acordo com o quê? Com as competências do século XXI. Que essas competências, elas foram estabelecidas pela Unesco e elas foram chanceladas também pela nossa BNCC, que não cabe colocar agora as competências da BNCC, depois vocês podem dar uma olhadinha lá. Eu peguei esses 2 pontos das competências do século XXI e demonstrar para vocês por que nós precisamos de ambiente e não mais de espaço. Porque nós temos, como competência, por exemplo, cognitiva, nós temos competência de inovação. Então, nós temos que ter um aluno com criatividade para inovar, razão e argumentação. Ele tem que demonstrar, ele tem que ter confiança e segurança para argumentar, habilidade de escutar. Então, eu tenho que ter espaço de reflexão na escola para que ele aprenda a escutar mais do que falar. Interpretação do ambiente, do momento, comunicação, alfabetização e tecnologia da informação, pensamento crítico, capacidade de resolver problemas, criatividade, poder de tomar decisões. Então, essas competências cognitivas, elas não conseguem ser trabalhadas no espaço sem ambiente, ou seja, no espaço que você não dê à criança a oportunidade de criar, de desenvolver as suas habilidades e competências. E nós temos as competências interpessoais, que é a negociação, cooperação, influência social, autoapresentação, trabalho em equipe, responsabilidade, valorização para a diversidade, resolução de conflitos, liderança, adaptação e empatia. Essas competências jamais serão desenvolvidas apenas dentro da sala de aula, onde hoje as pessoas entendem que seja um ambiente de aprendizagem. Não, mas em toda a escola, e a escola favorecendo essa aprendizagem. E aí eu coloquei aqui um ponto sobre os espaços e arranjos, né? Como que devem ser esses arranjos? Eu coloquei aqui, tá até em azul, o arranjo tem que ser semi-aberto. O ideal é que não seja fechado, que ele seja semi-aberto, para que a criança não entenda que ali ele está aprisionado, mas que ele desenvolva a liberdade de escolha e tudo mais. Então, a escola deve priorizar esse tipo de arranjo na sala de aula e em todos os espaços externos. Então, hoje a gente vê algumas creches, um espaço semi-aberto, a sala não é totalmente fechada, tem ali um banquinho, um peitorilzinho para abrir, já é trabalhado nesse sentido. Então, é bom que esses espaços sejam semi-abertos e que as crianças não se sintam ali alojadas. Esse é o objetivo hoje da atual abordagem. Nós temos também ambientes de aprendizagem e suas funções. Então, eu vou falar de cada uma dessas funções daqui a pouco, mas já vou mostrar para vocês, olha, todos os ambientes constituídos para crianças devem atender 5 funções relativas ao desenvolvimento infantil. Então, nós temos identidade pessoal, competência, oportunidade para o crescimento, sensação de segurança e confiança e oportunidade de contato social e privacidade. Então, eu vou trabalhar cada um desses aqui rapidinho com vocês, para que vocês entendam que esses ambientes, cada um deles tem uma função, né? Esses ambientes de aprendizagem, que não são espaço, daqui a pouco eu vou falar de espaço, os espaços escolares
transformados em ambiente, mas esses ambientes eles têm funções para atender as crianças, olha. Então, primeiro é a identidade pessoal. Então, a personalização do espaço da sala de aula ganha grande importância, pois ao promover espaços familiares, a realidade das crianças e adolescentes, estamos dando-lhes a possibilidade de desenvolver sensações de pertencimento desse lugar. Então, como assim, professor? Com esse ambiente de personalização, é que como nós vivemos um espaço e tempo na nossa vida, nós somos diferentes daqueles que viveram antes de nós somos diferentes daqueles que vivem em outros locais de nós, do que a gente vive. Logo, o espaço da escola tem que refletir aquela comunidade, para que a criança se sinta pertencente daquela escola, tenha aquela escola como direito seu. Tá entendendo? Então, é muito importante a escola saber o que a criança vive na comunidade para representar no espaço escolar, o espaço da sala de aula, coisas que deixem as crianças à vontade, se sentindo bem e confiantes naquele espaço ali. Nós temos o desenvolvimento das competências, que é muito importante a gente observar que é através desse manuseio, né, desse espaço que as crianças aprendem. É importante que os materiais estejam ao alcance das crianças e dos adolescentes, que eles participem da organização desse material. A organização dos espaços materiais deve ser acessível à criança e ao adolescente de forma que eles possam manusear os materiais sem a constante ajuda do professor. Tem que estar ao alcance dele para que eles possam manusear isso, tá bom? E desenvolver as competências aí. Oportunidade para o crescimento. Muito importante a gente olhar para esse espaço como um espaço de experiência, como um espaço de crescimento através do empirismo, que a gente chama da experiência. O espaço tem que favorecer os movimentos corporais, como pular, correr, saltar, rolar, subir, descer, etc. Então, esse espaço tem que favorecer esses movimentos corporais. Não só isso, tem que dar o mínimo de segurança para que essa criança continue tentando, apesar de falhar, ela continue tentando aprender. O espaço também deve permitir a exploração com os sentidos, cor, sons, odor, etc. Para que a criança viva aquele espaço ali de aprendizagem da melhor maneira possível. Além disso, nós temos a função de sensação de segurança e confiança. Bom, é muito importante que o espaço por onde as crianças transitam seja conhecido, estimulante e aconchegante, que ela se sinta tranquila e segura, tá bom? Para que ela desenvolva o seu trabalho de aprendizagem. Contato social e privacidade. Então, ela vai ter interação com pequenos grupos e depois ela vai se sentir confortável para interagir no grande grupo, tá bom? Então, isso nós damos o nome de interação para essa função, né? A criança se sentir à vontade para interagir. Então, essas são as funções na vida de uma criança através dos ambientes, ok? Então, eu vou trabalhar com vocês agora o espaço, como ele deve ser organizado, o espaço escolar, como ele deve ser organizado, e depois a gente trabalha, eu vou dar orientação para vocês para a avaliação, tá bom? Então, como que esses espaços devem ser organizados? Eu tenho como principal espaço, né? Principal, não só único, o principal espaço sendo a sala de aula. A sala de aula explicita o processo de aprendizagem das crianças na medida em que ali se encontram informações sobre o que estão estudando. Então, é ali o nosso momento maior de aprendizagem. Claro, a gente não deve esquecer disso, tá bom? A sala de aula precisa promover alguns pontos que eu elenquei aqui de um por um, mas é importante você observar que quando eu digo que é mais importante, não é o único, tá bom? Eu preciso, na sala de aula, promover um ambiente alfabetizador, um ambiente promotor de identidade e autonomia. Lá na sala de aula, a criança tem que desenvolver identidade e autonomia também. Um espaço de vivência, experimentação e interação.
um lugar de construção de conhecimentos. O diálogo e o encontro entre professores, crianças e adolescentes tem que ser promovido ali, tá bom? Então, dentro desse espaço, sala de aula, eu tenho que encontrar maneiras de desenvolver nas crianças todas essas habilidades e competências, tá bom? Cada escola poderá organizar as mesas e cadeiras da sala de aula de forma que considere o aluno como centro das aprendizagens e o professor como mediador. Então, essa é a questão. O que nós estamos estudando hoje coloca o aluno como centro das aprendizagens e o professor como mediador. Ponto. Então, professor, mas eu não concordo com isso. Mas essa é a nova ideia da educação mundial até e especificamente do Brasil. Então, a criança é o centro da aprendizagem, eu preciso mediar esse conhecimento até chegar na criança. Tá bom? Então, de que forma? Fazendo com que a criança viva um ambiente de aprendizagem. E além da sala de aula, professor, quais outros ambientes eu posso trabalhar? Todos os espaços da escola são de aprendizagem, então eu comecei a disciplina falando sobre isso e falando sobre os profissionais também. Então, todos os profissionais da escola são educadores. Logo, todos os ambientes são de aprendizagem. Ponto. Entendeu? Então, é algo fechado hoje. Eu já trabalhei esse tema em várias escolas no Piauí, sobre todos somos alfabetizadores. Todos da escola são alfabetizadores. Se todos são, em todo espaço ali é alfabetizador. É também de aprendizagem. Nós temos os banheiros, lugar limpo e agradável de estar. Então, o banheiro tem que ser um lugar limpo e agradável. O banheiro não pode ser sinônimo de pichação, sinônimo de mau cheiro, não. O banheiro tem que ser um lugar limpo e agradável de alguém estar ali. Tá bom? Por quê? Por quê, professor? Porque aquele banheiro é um ambiente de aprendizagem. De aprendizagem de como você tem que tratar algo que, apesar de você deixar ali o pior do seu corpo, que sai do seu corpo, você deixa ali tudo aquilo que não presta do ponto de vista para você, você deixa ali, mas apesar disso, esse ambiente tem que ser agradável e limpo. O refeitório é um lugar para se alimentar e conviver. Então, o refeitório não é só para se alimentar, existe a convivência ali na hora da alimentação. É bem parecido com nossa família. Hoje não, mas antigamente a gente almoçava todos na mesa ou ali reunidos em algum lugar, no chão, mas era todo mundo junto, porque era um ambiente, além de se alimentar, um ambiente de convivência também. Quantos de nós se lembra de como você guardava a carne no prato, como seu irmão guardava, quem comia primeiro o quê? Você comia primeiro a carne e ele comia... Tá entendendo? Então, ambiente de aprendizagem também, isso é um ambiente de convivência. O pátio, lugar para brincar, interagir e aprender também, tá bom? Então, o local pátio, ele tem que ser um local de interação e aprendizagem. Fachada da escola, espaço revelador de concepções. Então, a fachada da escola não pode ser qualquer coisa, ela tem que revelar o nome da escola, ela tem que revelar a origem daquilo, ela tem que ser um ambiente revelador de o que a escola é lá dentro. Ela tem que ser um ambiente alegre, porque a escola, se ela quer vender essa concepção de alegre, de feliz, de um ambiente acolhedor, ela já tem que mostrar isso na fachada dela. Paredes e corredores, espaços de diálogos. Então, numa escola onde trabalha espaços e ambientes, as paredes e corredores não são só paredes e corredores, são espaços em que as pessoas conversam, dialogam. Então, as paredes podem dialogar com vocês com a gente através de gravuras, de frases, de desenhos, de pinturas, né? Então, esse diálogo acontece entre as pessoas que estão ali e o espaço também. Sala dos professores, espaço de convivência e diálogo. Então, é um espaço onde os professores estão fora da sala de aula, mas não deve ser um espaço de desabafo, não, mas um espaço de convivência e diálogo, de conversa, para que melhore o seu trabalho. O espaço leitor, lugar de acesso à cultura letrada, e nesse ponto aqui eu desenvolvi mais para vocês, porque eu acho um ponto importante. Então,
Para garantir o espaço leitor, a equipe escolar deve promover a inserção desses espaços nos diferentes cantos da escola, não precisa ser apenas lá naquele cantinho da leitura dentro da sala de aula. Disponibilizar murais com diferentes portadores textuais, notícias, tirinha, bilhetes. Possibilitar a troca de livros entre as crianças, pais e a equipe da escola. Organizar kits para cada sala de aula, etc. Então, eu posso trabalhar a leitura dentro da sala de aula, naquele cantinho da leitura, mas eu posso também trabalhar a leitura de forma itinerante, com troca de livros, na chegada da escola eu posso ter um local onde eu coloco os livros para que as crianças peguem, não precisa ir até a biblioteca. Na entrada da escola eu posso ter caixinhas com livros, com temas definidos, e as crianças vão pegando e vão levando quando forem para casa. Eu posso trabalhar leituras de final de semana, a criança vai para casa e me traz no semana que vem ou na segunda. Então, esses espaços têm que ser construídos pela escola, porque a leitura é o motor da escola. Como assim, professor? Quem lê bem, quem tem uma boa leitura, um bom entendimento, uma boa compreensão, acaba se dando bem em todas as disciplinas. Descobriram recentemente que o grande problema da matemática não são os cálculos, é o entendimento que as crianças não têm das regras através da leitura que elas fazem da regra, é o entendimento que elas não têm do problema, da leitura que elas fazem do problema para aplicar a regra. Então, é a leitura que está por trás de tudo. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou indicar para vocês a avaliação, vocês vão receber o material. Essa avaliação são 3 questões. Ela está no material, a avaliação, no material de vocês, da página 25 a 27. Essas 3 páginas. Por que são 3 páginas? Porque tem um texto antes. Vocês leem o texto direitinho, mas dá para você responder as 3 questões. Você prestou atenção na aula, entendeu basicamente a aula, você consegue responder as 3 questões. Entendeu? Mas vocês dêem uma lida no texto, uma olhada no texto direitinho para ajudar vocês, tá bom? Vocês mandem para o e-mail que está aqui também na apresentação. No primeiro slide tem um e-mail e também tem o meu WhatsApp. Qualquer dúvida, mande para o meu WhatsApp, tá ok? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.